Sejam muito bem-vindos a este canal novamente. E hoje nós vamos falar a respeito de algumas notícias, tá? Vamos aqui direto para a notícia do Poder 360, onde ele fala aqui que o Brasil deixa o top 10 das maiores economias do mundo. Ou seja, o Brasil aqui caiu para a 11ª posição no terceiro trimestre de 2025. É óbvio que com o tempo isso vai piorar mais ainda, porque o Brasil, na verdade, ele só não quebrou ainda porque ele é muito rico. O Brasil, ele é muito rico. Ainda consegue se produzir muita coisa no Brasil. Por mais que isso está mudando, né? Tanto é que muitas empresas migraram aí para o Paraguai. Tem diversas pessoas migrando para o Paraguai também, para procurar melhores condições de valor, né? De você receber aquilo que realmente por aquilo que você está trabalhando e pagar muito menos impostos, né? Hoje, um dos grandes problemas do Brasil é o imposto, né? Você aumentou muito a carga tributária durante esses anos, principalmente nesse último governo que está acontecendo agora, e tá moendo, né? Tá moendo, aí tá a resposta, né? Caiu, né, para a 11ª posição no ranking mundial. E quando a gente fala em produção, se você comparar a produção americana na linha industrial, lá você tem tudo automatizado, né? Você vai lá, você tem máquinas, você tem robô. Cara, lá não tem essa história de ficar limitando. Aqui no Brasil é o seguinte, aqui no Brasil você não pode... não posso colocar 3 máquinas que eu vou mandar 80 pessoas embora, né? Pô, tem uma linha de produção dos Estados Unidos que tem uma pessoa só. O cara só tá lá apertando um botão lá e verificando se tá tudo certo com a produção. Enquanto que no Brasil, para você fazer a mesma coisa, muitas vezes precisa de 100 pessoas. Aí você fala assim pra mim, mas não pode, isso aí é mentira, isso aí é mentira. É mentira? Veja lá se o sindicato deixa, então, ter essa mudança total. Os sindicatos aqui no Brasil é algo estratosférico. Não existe em outro lugar no mundo que exista no Brasil de sindicato. É espantoso. O negócio, eles têm poder para tudo. Eles têm poder de lei, né? Já ouviu falar disso? Não sei se você já ouviu falar disso. Mas quando o sindicato decide algo, ele tem força de lei. Tem força de lei. É impressionante, tá? E além disso, nós temos outros problemas. Vou te dar um exemplo aqui de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E eu sei que lá há ainda os bombeiros voluntários, onde eles faziam as vistorias das empresas. São grandes indústrias, tem lá como WEG, Malve, se eu não me engano, Lunender, não vou lembrar, mas são grandes malharias. A WEG nem se fala, é uma empresa enorme. E os bombeiros voluntários iam lá e faziam as vistorias, né? A vistoria, ela é cobrada por metro quadrado. E o bombeiro voluntário tinha um valor que era bem reduzido comparado com o bombeiro militar. Só que o que acontecia? Não tinha bombeiro militar lá. Então, quem fazia eram os bombeiros voluntários. Esse valor e entrava nos bombeiros voluntários. As grandes empresas, até médias e pequenas empresas, ajudam até hoje os bombeiros voluntários, só que com um valor bem menor, bem menor. Aí os bombeiros militares, de olho nisso, né, o governo, né, a longa manos do governo, de olho nisso, foi lá e meteu a mão, cara. Meteu a mão, entendeu? Hoje as indústrias estão ferradas, entendeu? Estão ferradas, tem que pagar o metro quadrado o triplo do que era, né? E acaba tendo exigências que nem faz sentido, né? Mas eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Não vou entrar nesse mérito. Então, o Brasil, ele chega nesse patamar e que ainda é um patamar muito bom, tá? Perto do que a gente vê aqui no dia a dia. Perto do que a gente vê aqui no dia a dia. Porque aqui no Brasil nem metade da população caga no buraco, cara. Caga no buraco. Se você caga e puxa a descarga em casa, parabéns, você está humilhando metade da população brasileira. Porque metade caga no buraco. Ou caga lá na privada e sai no fundo de casa, né? Ou sai lá na frente da casa. Lá. Então, nada mais é do que o resultado que o Brasil proporcionou cair no ranking mundial. Tá? E nós temos mais aqui. Olha só, isso aqui representa muito bem o que eu estou falando, tá? Crise silenciosa no Brasil. Em janeiro de 2026, mais de 81 milhões de brasileiros estão sem pagar suas dívidas.
cerca de 50% da população adulta está devendo e inadimplente. 50% do Brasil está devendo. Então, olhe só. E nesses últimos anos cresceu 30%. Não era 50%, né, o total, mas teve um crescimento de 50%, de 30%. Então, você acha que a economia está indo bem? Você acha que as coisas estão andando no Brasil? Os números não mentem, meu amigo. Os números não mentem. Não tem como você teimar com número, né? Enquanto isso, o Senado ele aprovou o Dia Nacional do Orgulho Autista, que será celebrado no dia 18 de junho. No Brasil, a gente tem um grande problema que é o seguinte: isso não fica só no Senado, tá? Se estende a várias esferas aí públicas do Brasil. Como é que você cria essas datas, né? Que é o Dia Nacional do Orgulho Autista, e tem tantas outras datas que são de celebração dessas coisas, sendo que nas escolas brasileiras não tem nem sequer professores de apoio para essas crianças. Você já viu uma criança de autismo nível 3, por exemplo? Ela não consegue, ela não pode, ela tem que ter um suporte 24 horas. Seja na família, dentro de casa, seja na escola, ela tem que ter. Você acha que um professor consegue dar aula sendo que não tem suporte para essa criança? O professor se obriga a se dedicar àquela criança. E muitas vezes ela tem que isolar praticamente a criança, porque senão ela não consegue ensinar as outras, né? Então o que nós vemos aqui no Brasil é um país virando um Brasil de datas simbólicas e de políticas inexistentes. A política ela tá lá na lei e tudo, mas o que a gente vê na realidade não é. É um abandono político, né? É um abandono do poder público, onde você vê escolas que não tem nem sequer sabonete para você lavar a mão. Sabonete para lavar a mão. Se você tem um filho aí até 10 anos, pergunte para ele se tem sabonete na escola para lavar a mão. Pergunte lá para ele se tem papel higiênico para ele limpar a bunda. A maioria não tem. A maioria não tem. E o que a gente vê, por exemplo, eu tenho até um vídeo anterior, cara, na Federal eles estavam inaugurando um banheiro. Inaugurando um banheiro. Que nível que nós chegamos. Esse é o nível que nós estamos agora e tá pior, entende? Né? É a geração Paulo Freire. A geração Paulo Freire, o negócio não vai, cara. Não adianta. Tá errado, cara. Tá errado. Os números estão mostrando. Olha só, olha os números. Olha o que tá acontecendo. Essa é a realidade do Brasil. Vamos passar para a próxima notícia aqui, que essa é pior ainda. Jovem paga R$3.000 de entrada e pagará 55 parcelas de R$ 846,60 para realizar o sonho de ter uma Titan 160 0 km. Moto será pago com entregas do iFood. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Ele vai pagar as parcelas um total de 46.563 mais os 3.000 de entrada. Uma Titan 160 por 49.563. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. Você acha que isso faz sentido para você? Isso aqui não faz o menor sentido, cara. Isso aqui não faz o menor sentido. Será que essa criança, ela teve, que já é um adulto, né? Ela teve educação suficiente para entender que as contas não fecham? Ou vale tudo para um sonho? As coisas não são assim no mundo real, né? Não funciona desse jeito. E o que é passado muitas vezes é que ela pode viver essa ilusão. Vou fazer o que eu quiser da minha vida, vou fazer o que bem entender, eu vou fazer o que eu acho que é bom, né? As coisas não são assim, né? O mundo, você tem que ter responsabilidade, tem trabalho, tem muito esforço, tem muito estudo. As coisas não acontecem dessa forma, como se fosse lindo e maravilhoso, através de um simples sonho que achar que vai pagar a moto com as entregas do iFood, tá? Infelizmente, isso aqui não é a primeira vez, né? Isso aqui a gente já viu notícias semelhantes e vídeos das pessoas colocando, pô, não vale a pena, não dá certo, né? O tempo de vida da moto, o desgaste do motor. Aí vem aqueles caras lá ficar fazendo aí já moeu, cara, já moeu. Entende? Já moeu. Eu já trabalhei com moto, para vocês terem ideia. Não eu dirigindo, mas sim nós fazemos manutenção, fazemos muito motor em moto.
E a principal causa é o desgaste do motor. Né? O motor perde pressão devido ao desgaste desnatural que acontece. Muitas vezes a galera liga a moto e já mete lá o RPM lá no último, motor cortando o giro para não explodir, né? Porque essas motos elas cortam o giro para não explodir. E é isso que dá, cara. É isso que dá. Então, você pode ter certeza que desse valor, sei lá, se 95% é juros e uma boa parte é imposto, tá? Isso aqui é algo irracional. O Brasil está virando algo irracional. Você pagar 80 mil no Renault Kwid, né? 80 mil no Renault Kwid, cara. Aquela lata lá, esse tempo atrás, eu vi um cara fechando a porta do Kwid, cara. Parecia que tava amassando aquelas latas de sardinha, sabe? Faz aquele barulho assim, plac, né? Do metal. É isso que tá acontecendo. O Brasil tá virando um país de loucura, cara. É loucura total. Isso não faz o menor sentido. Vamos pro próximo. Tanto é que não faz sentido que justamente essa notícia aqui, é essa notícia que traduz o que o brasileiro que tá acontecendo no Brasil, tá? Haddad, aumento de imposto de importação de mais de 1.000 produtos não impactará nos preços, né? Não impactará preços. Como é que você aumenta o imposto e não impacta nos preços? Ou ele tá se fazendo de idiota, né? Tá faltando ali um raciocínio ali, alguma coisa. Ou ele tá taxando todo mundo de idiota. Ele tá taxando a população brasileira de retardada. Né? Porque não faz o menor sentido isso, tá? Isso aqui que ele tá dizendo não faz o menor sentido. Se você tem um aumento de imposto, esse imposto vai ser repassado. Esse imposto vai ser repassado. E quem consegue visualizar mais esses impostos, agora a população consegue visualizar de tanto que subiu. As coisas subiram num nível que a maioria dos brasileiros nunca tinha visto antes. Nunca tinha visto isso antes. Então esse é o nível do governo atual. Como pode um governo dizer que o aumento de impostos não vai impactar? Quem não se lembra lá da época lá que eles estavam falando que, como é que é? Que eles iam taxar a AliExpress e o aumento era para as empresas e não para quem ia comprar, né? Para as pessoas, para a população. É ridículo, cara. Ridículo. Então por hoje é isso, pessoal. Vou me despedindo por aqui. Valeu.